Muito bem, voltamos aqui do Morumbi, do estádio Cícero Pompeu de Toledo, encontro de craques ao vivo para você em todo o Brasil. E que audiência gostosa, e que alegria poder falar com você, meu craque de todo o Brasil, em nome de Volkswagen, da Brahma, da nossa Mafre, Absolute Chivas, que está compondo aí o nosso lounge de craques, lounge da revista Caras, da Isto é Dinheiro, Unimed Paulistana, fazendo a grande celebração também junto conosco, WTC, o nosso grande Marcelo Faisal, está aí, o nosso paisagista predileto, fazendo, sem dúvida alguma, essa festa bonita que acontece e que aconteceu, na verdade, aqui em São Paulo, na volta do Fabuloso e também Rogério Ceni 100 gols. E, aliás, no próximo bloco, eu já prometo a você, nós vamos falar tudo sobre Rogério Ceni, sobre essa trajetória mágica de Rogério Ceni no São Paulo Futebol Clube. Já estava com saudades de você, Sérgio Patrick, o nosso encontro de craques, e você hoje pôde observar uma festa das mais importantes para o futebol, que foi a volta de Luiz Fabiano. E o que a torcida do São Paulo fez foi algo emocionante. Boa noite, Patrick. Foi incrível mesmo. Boa noite, Beto, mais uma vez para você, para o assinante do Band Esportes. Falei que eu vinha correndo. Né? Ele veio mesmo. Ainda consegui acompanhar boa parte da conversa ótima que você teve no primeiro bloco. Você fez menção a outras apresentações que foram grandes eventos, grandes festas. É legal a gente ver o futebol brasileiro rapidamente recuperar uma diferença que tinha em relação à Europa, por exemplo, grandes ligas, grandes centros, porque não dá para falar da Europa toda. São só alguns países que ainda se colocam um pouquinho à frente do Brasil, em termos de organização, de exploração, de todas as possibilidades aí, de contato com o torcedor. E o que o São Paulo fez hoje foi um grande carinho, porque o torcedor já sabia que o Luiz Fabiano tinha chegado e está esperando pela entrada em campo. Mas organizar tudo isso é que proporcionou uma experiência diferente. Então foi um carinho que o São Paulo fez para o torcedor, e isso é muito legal. É uma maneira interessante, importante de cativar ainda mais esse consumidor que é o torcedor de futebol, né? É verdade. E por falar em organização, e quem organizou, vem aqui ao nosso estúdio, aqui no Santo Paulo Bar, hoje ao vivo e direto aqui do Morumbi, esse menino que realmente foi quem comandou esse time de craques do São Paulo Futebol Clube, Adalberto Batista, diretor de marketing do São Paulo, uma das grandes cabeças que despontam no futebol brasileiro. Parabéns a você, parabéns ao São Paulo. Eu pude ontem, nós estivemos aqui para acompanhar toda a movimentação, a implantação do estúdio, toda a equipe do Band Esportes aí, capitaneada pela Rosa, pela Soninha, enfim, o time do Band Esportes, da BPS, esteve aqui e a gente viu todo esse movimento, tudo que vocês fizeram, que acabou, sem dúvida nenhuma, Adalberto, se transformando num grande espetáculo, numa obra-prima. Parabéns. Obrigado, Beto. Obrigado pelo menino, né, primeiro. Porque... E realmente é algo que nos emocionou, essa presença maciça da torcida, mais de 45 mil pessoas para receberem o Luiz Fabiano, apesar de grandes atrações musicais e grandes músicos, mas era algo meio no improviso, era algo que com uma qualidade de som não tão boa. E eu pude te ver no palco, porque nós conseguimos, Patrick e Alex Miller, a gente conseguiu estar à frente no palco, onde entrevistamos ali o presidente Juvenal Juvencio, e eu via o seu semblante de satisfação. E eu acho que você está muito bem. E nós todos queremos te parabenizar, porque foi magistral essa apresentação de Luiz Fabiano. E o Patrick dizia que a gente via isso só fora do Brasil. E agora a gente vai, com mais frequência, observar aqui dentro também. Sem dúvida. Você sabe que o Luiz Fabiano já prometeu que o primeiro programa ao vivo que ele vai para dar entrevista é o seu. Hoje era para ele estar aqui, mas não deixaram ele conseguir chegar até aqui, porque a presença tanto de imprensa... Chegou no Brasil com marcação cerrada. Já a marcação foi dura, ele não conseguiu chegar, mas já prometeu que vai no outro Street Studio, o primeiro do Brasil. Tá certo, na tá Volkswagen certo. House. Tá vendo como ele sabe? É isso aí. O Adalberto sabe tudo, hein, Patrick? Nosso sócio lá ele tem carteirinha do nosso clube. O que é isso? E o prazer é de receber grande companheiro, grande amigo, figuraça, um dos jornalistas mais bem informados e bem humorados da história da imprensa nacional, Alex Miller.
Que prazer, hein? É que você é amigo, Beto, então a gente tem um desconto, né? Mas agradeço as suas Ele palavras. tem 12 filhos, tem 12 filhos. Depois a gente vai falar o nome dos filhos. Se a gente colocar no espelho, ficam 12. 6 viram 12. Exatamente. Exatamente. Mas é um prazer estar com você, Beto, depois de um longo tempo que a gente não se via, né? Mesmo vendo o programa, a gente não se encontrava muito, né? Os horários não batiam. Então, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, principalmente num dia tão especial como esse, para o futebol brasileiro, né? O São Paulino comemora, mas o futebol brasileiro, de um modo geral, precisa comemorar também, porque é a volta de mais um grande craque que estava há tantos anos lá fora e vai voltar a mostrar o seu talento aqui em campos brasileiros. Isso é muito bom para o nosso futebol e para todos nós que consumimos o futebol. E houve uma grande discussão em relação à vinda do Luiz Fabiano. O Corinthians disse que ofereceu 7 milhões e meio de euros e um salário de 550 mil reais mensais. Aí o São Paulo entrou na negociação e, segundo informações, 8 milhões e 300 ou 8 milhões e 600, o Adalberto já vai confirmar isso para a gente, e um salário de aproximadamente 650 ou 750 mil reais por mês. Eu quero que você confirme isso. E houve aí um movimento muito grande que envolveu esse embate entre Corinthians e São Paulo. Adalberto, como é que faz para trazer um grande craque como esse? Imperou o poder financeiro do São Paulo? Não, imperou a vontade do jogador. Na verdade, para o Sevilha vão ser pagos em 4 anos 7 milhões e 600 mil euros. E para o Luiz Fabiano, ele é o 2º ou 3º salário do São Paulo. E o que nós nos comprometemos é auxiliá-lo ao máximo em buscar a exploração. O 2º ou 3º salário do São Paulo ganha quanto? É por volta de 180 a 200 mil reais. Tá? 180, como que é? 180 entre 180 a 200 mil reais. E nós nos comprometemos, isso sim, a colaborar com ele na busca de parceiros para arregimentar e para alavancar esses ganhos dele. Então, a vontade dele, o que foi oferecido, até porque teve propostas do Tottenham de 4 milhões e meio de euros por ano e que ele também não aceitou. Então, a vinda dele foi porque a vontade dele realmente foi muito grande, ele pediu muito para que a gente fizesse um esforço grande para viabilizar e essa foi a razão maior da vinda dele. Você quase caiu de costas porque, Beto, quando ele falou do salário, do 2º salário, você quase teve um Porque infarto. discutia-se muito, e diz a lenda, eu não sei se é verdade, vamos aproveitar para dizer, que quando há uma contratação do São Paulo, o jogador não pode ganhar mais que o Rogério Ceni. Pelo menos diz a lenda e se comenta muito depois. O que seria justo, né? O que seria justo. Faz sentido. Seria justo, faz Seria sentido. coerente. Faz Lógico. sentido, faz sentido. Isso tudo o mercado que rege, né? Muitas vezes o jogador vem de fora e tem uma certa valorização, é uma coisa bem relativa, né? O importante é o São Paulo fazer esse investimento sabendo que vai conseguir cuidar de tudo, né? De todos os pagamentos que ele se compromete a fazer e que vai conseguir deixar isso de uma forma equilibrada dentro do balanço. Acho que isso para o torcedor é o fundamental, né? E nós não podemos deixar de... O São Paulo nunca foi de fazer loucuras, mas o mês do São Paulo tem 30 dias, o ano tem 12 meses, e muita gente oferece aí dinheiros, muitos, e que não possuem, e você vê aí o jogador depois de 2, 3 meses pedindo rescisão de contrato, porque realmente não recebe, o mês dura 95 dias, recebe depois de 4 meses, então o São Paulo sempre foi cumpridor das suas obrigações, e todos sabem, se você olhar a lista dos 20 atletas mais bem pagos do Brasil, não consta nenhum atleta do elenco de São Paulo, isso é público, todos sabem, mas pelo menos quem está no São Paulo sabe primeiro que a imagem dele, ele consegue explorar e ter uma boa rentabilidade. O Rogério, além dos ganhos que tem do São Paulo, ele sabe vender muito bem a imagem dele e às vezes o São Paulo o ajuda muito nisso, mas essa é uma política que o São Paulo segue e sempre continuará seguindo. De que forma você compararia o contrato que vocês fizeram com o Luiz Fabiano com o contrato que o Corinthians fez com o Ronaldo? O quanto, por exemplo, da camisa do São Paulo estará à disposição da elevação dos rendimentos do Luiz Fabiano, por exemplo? Não, o São Paulo não disponibilizou nada do uniforme para o Luiz Fabiano. O que o São Paulo estará disponibilizando, a gente está formando um camarote fabuloso e nesse camarote está sendo dividido algumas cotas de algumas empresas que vão
utilizar a imagem dele e, ao mesmo tempo, terem no estádio do Morumbi um lugar para trazerem clientes, fazerem relacionamentos nos moldes. Vai ser difícil igualar, mas os moldes como o Beto Saad já tão bem explora aqui no Morumbi, com tantos patrocinadores, a gente até precisa aumentar um pouquinho o aluguel, porque com a lista de patrocinadores qualificados que ele apresenta aqui... Então, o Luiz Fabiano pode chegar perto dos rendimentos do Beto, então. Isso é difícil, isso é difícil. Ele é o fabuloso, ele é o fabuloso. Não vem não, esse papo não cola. Agora tá virando concorrente, é brincadeira. Mas é muito importante, sim, que a gente cite isso, até o Palinha, quero botar o Palinha nessa roda, porque realmente com esse retorno, e nós temos no São Paulo um caso especial, porque muito difícil um goleiro igual o Rogério Ceni ser tão valorizado em algum time de futebol. Quer dizer, ele é valorizado, mas ele é goleiro. Então, o jogador de linha, principalmente o atacante, ele tem no futebol brasileiro, no futebol mundial, Luiz, toda uma valorização maior. Então, o caso do Rogério, eu acho que é justo, assim como o Ganso no Santos, quer dizer, ele se sentiu injustiçado, Patrick, pela direção do acho Santos. que devia tomar cuidado no tanto que ele torna pública essa insatisfação. É verdade. Repetidas vezes, ele acaba se expondo. Ele está jogando bem, está voltando de uma lesão, mas... Se bem que acho que já alertaram a ele a respeito disso, porque no último fim de semana, no jogo lá em Tudo, ele deu uma declaração mais tranquila para você. Eu estava lá conversando com o Ganso e ele já falou, eu gosto muito do Santos, quero falar para o torcedor do Santos que o sonho que eu tenho é de um dia jogar na Europa, mas não significa que vai ser amanhã. Quer dizer, o Ganso já começou a dar uma amenizada. O direito de pedir valorização todo mundo tem. O problema é que a gente sabe que às vezes quando o jogador reclama, ele bota a torcida do lado dele. Só que se ele não corresponde dentro de campo, a torcida vai cobrar. Então, olha, é algo que o já dizia Freud explicava o seguinte, que você não consegue prender ninguém quando a alma dele já não está mais lá. Então, na minha opinião, Palinha, isso acontece com o jogador de futebol, não adianta prender você quando jogava bola, jogava futebol, te prender se a tua alma já não está mais ali, meu filho. Você já está com a cabeça em outro lugar, então isso é no futebol, isso é na vida pessoal, na vida afetiva, na vida corporativa, enfim, em toda a linha de conduta do ser humano. É verdade, mas eu acho difícil você perguntar para um jogador que hoje ele está no São Paulo e querer sair do São Paulo. Então é muito diferente o nível de como o São Paulo conduz os atletas que tem. E até hoje o São Paulo liga para o Palinha perguntar como estão as coisas, o que está fazendo, o que acha, o que não acha. A gente tem essa liberdade ainda dentro do clube. Então, é um clube que conduz diferente os seus profissionais. E aquele jogador que não anda segundo aquilo que o clube acha que é direito, que de fato que deve ser feito, ele não fica no São Paulo. Tanto é que o Luiz Fabiano voltou, não só pelo profissional que ele é, mas pela postura que ele sempre teve. Acho que o doutor Adalberto frisou bem, depende muito da vontade do jogador. Ele quis voltar para o São Paulo, ele teve outras propostas, como o doutor disse, pode ser muito maior do que aquela que o São Paulo ofereceu, mas ele se sente bem aqui, ele quer estar aqui. É o caso do Ganso, ele não está se sentindo bem, no caso no Santos, eu acho que é uma forma de conduzir as coisas que tem que ser. E o Rogério, por ele, eu acho que ele não vai querer nunca sair de São Paulo, eu acho que o Rogério deveria jogar até ele não conseguir nem caminhar mais, porque eu acho que é importante a presença dele, porque a presença do Rogério, ele encorpa o grupo, encorpa o time, encorpa o nome do São Paulo, eu acho que isso é importante. E o clube, o que a gente não pode esquecer é que o clube é como qualquer empresa. Você paga o seu funcionário, ele tem que estar satisfeito para produzir bem. E o mais gostoso é quando você tem aquele funcionário que você sabe que você paga o salário e que ele se paga. Eu tenho certeza que o Rogério, apesar de ser a maior remuneração de São Paulo, é uma pessoa que se paga multiplamente a cada jogo que ele faz, a cada gol que ele faça. Imaginem vocês quantos torcedores são paulinos ele não criou no domingo aquelas crianças que estavam na frente da televisão, aliás, jogo que deu quase de hoje, 40 pontos de audiência. O evento de hoje ele ajudou muito. Sem dúvida, também, a trazer público também. A criar um Mas clima quantos melhor. Torcedores, né? Brasil afora, não acabaram, depois de ver aquela emoção do gol, todos os jogadores abraçando, aquela união, quantos torcedores indecisos ele acabou não transformando em São Paulino. Eu acho que é isso que é gostoso, que é como em qualquer empresa, você aqui
no seu estúdio, nos seus camarotes, aquele empregado que trabalha satisfeito e que você sabe que remunera bem, mas que te dá um retorno maior ainda, né?